mais uma vez inclinamos nosso serviço diante do Senhor, Eu creio no para agradecer, ó Pai, dos joelhos pela noite de repouso e descanso que o Senhor nos deu, creio no poder e por nos despertar para viver mais um dia na Tua presença, eu creio no poder cujo dia o nosso coração se encheu de alegria, desejando creio no ter paz, ter amor, ter entendimento. Mais que isso, meu Deus, ter o ensinamento da Tua palavra, o pão que alimenta nossa alma e nos faz crescer. Oh, para isso o Senhor já proveu as condições. abençoar O Senhor nos trouxe à Tua casa. minha casa, meu O Senhor nos tem agora diante de Ti. creio no poder O Senhor tem o pão preparado através daquele a quem o Senhor comissionou, ó Pai, para trazer a Tua palavra nesta manhã. Ó grande Deus, não temos como agradecer ao Senhor tamanha bênção que temos recebido. Sei, meu Deus, desde já que este é o melhor dia da minha vida, porque até aqui o Senhor me trouxe, me guardou, me protegeu. Até aqui o Senhor deu total sustento à minha vida, no poder à minha alma e ao meu espírito. Senhor, eu creio no poder inclino-me nesta hora agradecido e pedindo ao Senhor eu creio que pela Tua graça e misericórdia na intercessão venha nos encher nesta manhã com a porção dobrada do Espírito, Senhor. Não temos conhecimento das batalhas que havemos de enfrentar ali fora, nas horas seguintes depois daqui, mas desejamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos o bastante para vencer pois eu creio vencer todos os obstáculos. na oração E quando o Senhor desejar de novo estarmos outra vez na Tua presença com um estandarte erguido, dizendo até aqui o Senhor nos fez vencedor. Ebenezer, Ebenezer, Pai Santo, com a Tua presença neste lugar, nesta manhã, possa sair de nós todos os males, toda enfermidade, todo atrito, todo problema, toda confusão, tudo aquilo que são obstáculos, pois desejamos continuar uma jornada livre, uma jornada saudável, Senhor, sem nenhuma confusão mental, sem nenhuma confusão espiritual, mas saúde, vigor, olhando diretamente para o Calvário, ali onde o Senhor consumou todas as coisas. Ó Senhor, abre o nosso coração, abre os nossos olhos para ver e receber as promessas que o Senhor fez para nós, porque todas elas estão se cumprindo hoje, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aleluia, aleluia. Creia e receba o alimento deste dia em vossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém, Jesus.
com Jesus. Nós vamos cantar a voz do irmão Brana, nós ouviremos depois, um período maior. A irmã Noemi falou o quê? O microfone da mãe Esther está lá atrás. Vocês vão ter que... O irmão Tiaguinho, ele vai aumentar o som ali de todo mundo, aí vocês veem quem que tem um som aí, aí depois ele vai baixando, viu, irmão Tiaguinho? Irmão Tiago, de acordo com que você vê esses movimentando, esses que você aumenta, ele fica movimentando assim, ó. Aí eu tento te ajudar daqui, tá bom? Graças a Deus. Você está feliz? Amém. É bom a gente ter essa alegria e sempre confiando em Deus. Nós vamos cantar, irmã Denise, 221. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. É Mi maior, é a altura que está aqui. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Graças a Deus. Ele te libertou? Amém. Me libertou, nos libertou e estamos felizes por isso. Amém. Quer dizer, assim seja, livre destas coisas do mundo. Amém? Irmão Tiago, vamos ouvir mais uma porção da mensagem na voz do irmão Brana, o dia da vitória, parágrafo 81 ao 85. Descobrimos e prosseguimos e em frente foram heróis, heróis, heróis.
And here come a time that the chief captain that had sent him and that fell on the field of battle. Great victories. E aqui veio o tempo em que o capitão-chefe que eles haviam enviado, e eles tombaram no campo de batalha, grandes, vitoriosos. They come to their V-days and they won the victory over the enemy. Eles chegaram ao seu dia V e eles ganharam a vitória sobre o inimigo. They even Joshua with the wanting time. He stopped the sun with his own word. And it didn't shine. Eles mesmo, Josué teve. Um dia ele parou o sol com sua própria palavra e ele não parou de brilhar. The sun didn't go down for 24 hours. E o sol não se pôs por 24 horas. The Bible said there never was a man before that or after that ever commanded the sun to stand still, that God listened to the voice of a man. A Bíblia diz que nunca houve um homem antes daquilo, ou depois daquilo, que alguma vez ordenasse e o sol parasse, pois Deus ouviu a voz daquele homem. Why? See, he had the enemy all routed. See? Por quê? Veja, ele derrotou todo o inimigo. Vem. They were routed all out everywhere. Eles foram derrotados em todas as partes. He had to hunt them down and kill them. That's all there was to it, because that was his commission. E ele tinha que caçá-los e matá-los, e isto é tudo que havia, porque aquela era a sua comissão. And he knew if it ever come nighttime, they'd have a time to mobilize again and get together, and he'd lose more men. E ele sabia que se a noite chegasse, eles teriam tempo para se mobilizarem novamente e se reunirem, e eles perderiam mais homens. So he said, I need time. I need light. Sun stand still. Então ele disse: eu preciso de tempo, eu preciso de luz, sol, pare. Amen. Oh God. Amém. Oh Amém. Deus. Glória. Tá bom, irmão Tiago. Deus abençoe. É que eu já tinha selecionado a quantidade de parágrafo aí, irmão Tiago. Era só liberar e deixar até ele encerrar. Graças a Deus. Deus abençoe a todos também que nos acompanham por meio da internet. Estão em culto, né, nessa manhã. Deus abençoe. É a irmã Lídia, né, irmã Lídia, também? Deus abençoe. Está conosco nessa manhã. E Deus abençoe a todos. São aproximadamente 10 conexões. A irmã Zilda comunicou, dizendo bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma Alzira Gonzaga também, desejando um bom dia com Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos à nossa leitura, está no livro de Êxodo. Nós lemos domingo passado o capítulo 8, a praga das rãs, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Nós vamos ler do 16 ao 32. Agora é a praga dos piolhos, a praga das moscas, do verso 16 ao verso 32. Nós vamos ler intercalados. Se você pode, né, abrir sua Bíblia, é bom. Graças a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado.
Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Todos nós? Mas endureceu Faraó ainda mais esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Que coisa, né? E Deus mostrando os seus sinais. Graças a Deus. Irmão Nego, convidar o irmão Valdemar para fazer essa oração. Por favor, vamos orar. Irmão Valdemar. Se você tem um pedido, levante uma de suas mãos, coloque diante de Deus. É bom confiar, esperar em Deus. Nosso encontro regional também, encontro nacional em Goiânia, né? No início do mês que vem, nós já oramos também, colocamos diante de Deus cada um desses pedidos. Deus possa continuar nos abençoando. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Mais uma vez, Senhor,
congregado no teu nome para louvar o Senhor e receber do Senhor as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós que estamos aqui e os que não puderam vir e os que estão conectados pela internet. Senhor, que cada um esteja louvando o Senhor e sendo abençoado pela Tua palavra, Senhor. Dai-nos as Tuas bênçãos, Senhor. E em Ti, Senhor, confiamos que o Senhor nos abençoe e esteja com as Tuas mãos estendidas a cada um de nós, Senhor, nos ajudando a vencer as lutas que temos, pois o mundo jaz no maligno e nós estamos à mercê das bênçãos e da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que nos abençoe com um bom dia. Abençoa a palavra que o pastor vai administrar a nós e que possamos estar com os nossos corações abertos para gravar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente crer.
dia, amados irmãos. O Senhor nos abençoe nesta manhã. Lamento não termos transmissão. Oi? Tem? Então tá bom. Melhor. Deus nos ajude, né? Nesta manhã, mais uma vez. Tem transmissão, os irmãos estão conectados, né? Você falou aí. Obrigado. Deus abençoe a todos que estão acompanhando pela internet. Deus nos ajude. Que a sua graça, a sua misericórdia, né, esteja sobre nós. Mombrana disse que Israel quis uma lei, Deus deu a lei para eles. Não era a sua vontade. Eles quiseram um rei, Deus deu um rei para eles, mas não era a sua vontade. Difícil, não é? Difícil. Mas está bom. Suspender algo aqui. Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, nós leremos o verso 1 e 2, o Espírito Santo me ajudar aqui, nos ajudar, nós veremos mais, comentando algumas coisas. Deus abençoe a cada um, eu creio que à tarde, se tiver pessoas mais preparadas ali para cuidar do som, a gente pode ter um culto talvez um pouco diferente. Queria, assim, tem que ter calma, paciência. Vamos ficar em pé, então vamos ler a palavra? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 e o 2. Dedicar apenas como prefácio e saudação de Paulo, né? Fazemos disto aos irmãos aqui, os que estão acompanhando, a nossa saudação também, né? Paulo fez por carta, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, esperando em Ti, Senhor, como muitas orações já chegaram diante do Senhor, do trono da graça, a favor desta escola dominical, deste culto. Ó Deus, e às vezes coisas que a gente deseja falar, já está, Senhor, dentro do propósito do Senhor. Por isso, ó Deus, às vezes as orações que talvez ainda serão colocadas diante do Senhor, já estão, Senhor, sendo preparadas as coisas que nós precisamos. E lembrando que Deus se esconde e se revela em simplicidade, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar. Sabes da minha capacidade, da minha condição, e creio que o Senhor pode, ó Deus, fazer a palavra ser vivificada para nós. Me ajuda todo o teu povo, toda a tua igreja em toda a terra. Lembramos da igreja que está em Goiânia,
em São Paulo e diversas, ou quase já todas as capitais, talvez todas, em centenas de cidades que estão reunidas nesta manhã, sem falar pequenos grupos, às vezes ainda na roça, às vezes em pequenas vilas, bairros. Em todos os lugares a tua palavra, ó Deus, tem sido espalhada. Tu disseste que ela alcançaria o fim do mundo. Quando isso for pregado, a toda criatura então virá o fim. Senhor Jesus, nos ajude. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e esperamos, ó Deus, que o Senhor nos ajudará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. É uma mensagem que foi imprimida. Esqueci quem foi que falou que essa mensagem. Sei quem falou, mas não lembro quem foi que a imprimiu. Acho que foi o pastor Gideão. Aliás, foi ele que falou para nós numa palestra no plenário com esse tema: que é isto em tua mão? E, parágrafo 58. O profeta disse: pois possivelmente a gente vai voltar aqui de novo, né? Mas só para deixar uma abertura, né? Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu. Então vai acontecer de qualquer maneira. Oh, glória, hein? Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir outra vez. Amém? Ele veio a primeira vez em carne. Ele virá a segunda vez em carne. Já glorificado, não é? Corpo transformado, glorificado. Só que ele virá nas nuvens. E nós vamos encontrá-lo nos ares. Ele não quer pisar nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Ele está andando nela através de mim e de você, através da sua igreja, do seu povo. Mas na forma que ele está agora, quando João o viu, ele caiu morto. Aí foi preciso ele pôr sobre ele a sua destra, para que ele conseguiria firmar sobre os seus pés outra vez, né? Mas ele vai dar uma limpeza na terra, né? Vai fazer uma limpeza. Alguém disse assim que ele ia fazer uma faxina. Aí não era do jeito que ele pensava, não. E é do jeito que muitos de nós às vezes ficamos iludidos, né? Isso seria o quê? Tirar o pecado da terra, tirar os pecadores da terra, tirar a corrupção da terra, tirar... Ele vai fazer isso através de Jesus Cristo. Mas ele diz assim, ó, não há como parar a mensagem de cura divina. Não há como parar a mensagem de cura divina. Quer ver, o irmão Brana pregou isso aqui em 11 de junho de 1955. É uma mensagem que compensa nós, qualquer hora dessa, começar a ler ela ao pé da letra e comentar. E não temos ela para todos os irmãos. Interessante, eu puxei o busca, aí apareceu lá, baixar mensagens. Eu nunca tinha clicado naquilo. Quando eu cliquei, aí, acho que isso é controle de quem? De Goiânia? O pastor Jado que sabe, talvez. Não sei se é de Goiânia ou de... Acho que é de Goiânia mesmo. Mensagens impressas, né? Aí
disse assim, não pare. Aí eu não parei, deixei. Adicionou ali umas 5 mensagens, né? que não tinha no busca, né? Então essa mensagem aqui é uma mensagem que vale a pena a gente pegá-la depois e estudá-la junto ao pé da letra. Mas, vamos ver, a gente vai passando o tempo, às vezes coisas que não tem necessidade, a gente quer fazer para atender razão, para atender, às vezes até, espíritos errados, não é? E às vezes há coisas que a gente pode fazer com mais critério e a gente não faz. Tem que começar julgando a gente mesmo, né? Pastor Joaquim Gonçalves só parou de fazer certas coisas quando ele chegou a uma fase que a gente admirava, quando ele dava conta de gravar uma nova mensagem, né? Acho que o povo brasileiro que crê na mensagem do profeta devia olhar para ele desta forma, pelo ministério que ele nos trouxe. Não de outra maneira, não? É claro, sem deixar de considerar o humano também, não? Nós deixarmos de considerar o humano, nós vamos deixar de considerar muitas vezes uns aos outros, por causa de nossas atitudes humanas. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse, mas Deus ordenou que fosse adiante. Agora, se é assim acerca de cura divina, e acerca do que ele disse, como João Batista precursou a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Pregar a mensagem deve ser fora de todos os interesses particulares que existem. Fora de interesse de dinheiro, vida material, fosse o que fosse, ou seja o que for, né? Porque o interesse de Deus é esse, que a sua igreja seja preparada, né? Eu creio que nós estamos preparados, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Aquilo que falta, ele vai completar. Se tiver precisando de cortar, tirar, ele vai fazer, né? Mas a palavra vai continuar até o rapto acontecer, né? Como eu tenho tido essa expressão que tem me vindo, né? Nós pregamos baseados em fatos. Quem tenta desfazer da mensagem, desfaz da Bíblia. E depois cobra pregar a Bíblia e não os livretos da mensagem. Espíritos que são, Deus me perdoe por usar certas expressões, sabe? Mas são espíritos caídos. São anjos caídos. Misericórdia, né? Porque como é que nós vamos negar, gente? Não tem como negar. Você lê a mensagem, o irmão Brana está falando dos acontecimentos, do assim diz o Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Dá para mexer com a emoção da gente, não é? Deus tenha misericórdia de nós. Não, aquele espírito, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, misericórdia. Ai, ai. Glória a Deus, aleluia. Sabe, nós estávamos lendo a passagem na Bíblia, Jesus falou para os discípulos assim, chamando-os de irmãos, não dei conta da expressão certa que ele falou, chamando de irmãos. Eu acho que assim, eu vos chamo de irmãos, algo assim. Você viu Deus dizendo para Faraó, deixa ir o meu povo. Você sente isso
como quem, uma expressão para você, sua pessoa, a minha pessoa. Não é? Essas coisas, precisamos delas para a gente superar as que, não é? As que não damos conta, né? Mas então, quando está lendo, eu pensei assim, gente, ler essas escrituras aqui já é suficiente para nós sermos abençoados, não é? Porque Deus tirou Israel do Egito, agora Deus nos tirou também, mãe. Deus nos separou também, Deus nos chamou também nesse tempo, dentre os gentios do século XX para cá, né? A mensagem do profeta começou em torno do século XX, né? Foi 1909, Mombrana nasceu em 1906, né? É a era de Laodiceia que começou em 1909. Por volta, né? Mombrana fala assim. Não vou preocupar com o que eu escrevo, não, sabe? Mas, olha só. Paulo disse aqui, ó, transformando de glória em glória. Você está vendo? Finalmente chega de volta à sua glória original. É justamente como uma semente da glória da manhã. A semente de uma flor, ela cai na terra. A semente do milho cai na terra. Qual é a primeira coisa? Nasce. E é um pequeno broto. As coisas naturais falam das espirituais, né? Então torna-se um pendão. Então, de pendão, volta ao seu grão original. Veja se isso aqui não é fatos dentro da natureza. Aí vem os fatos espirituais. Olha só. Ora, foi exatamente isso que a igreja fez. A gente lê e aquilo chama a atenção da gente. Eu até escrevi alguma coisa aqui, assim, ó. Deixa eu ver. Quantos de vocês são leitores da mensagem? Levanta a mão aí. Pergunta, hein? Era para não colocar ninguém em aperto. Ai. Para que fazer uma pergunta dessa, pastor Vicente? Para sugerir, né? Tome um bom costume, sempre tenha uma mensagem em mãos. Destaque algo, tire exemplos, medite. Não sei se todo mundo lê a mensagem assim, mas observando, né, as coisas. Você viu, como Mombrana falou a respeito da semente, né? Ora, foi exatamente isso que a igreja fez. Ela veio de Lutero. Agora veja, Lutero não era nem semente. Lutero já era o broto. É semente também, né? Porque ela também ia cair na terra e produzir outra era, outro tempo. Mas, aí, veja só, ele veio de Lutero. Lutero era o broto, né? Wesley. E agora de volta ao grão original. De volta à sua glória original. De volta à glória em que ela estava no princípio. Sabe o que isso significa? É voltando a Pentecostes. Voltando à palavra original. Por isso tinha que começar um ministério no país com um tema, de volta à palavra original. É tema que está dentro da mensagem. Aleluia, glória a Deus. O sol que nasceu no leste é o mesmo sol que manifesta a mesma coisa no oeste.
o sol nasce no leste e se mostra até os confins da terra, mostra no oeste. Onde você estiver, é o oeste para o nascer do sol, né? Porque é o lado que ele nasce, de acordo com o que está falando aqui, nasce no leste. É o mesmo sol que manifesta a mesma coisa no oeste, transformando-se de glória em glória. Quer dizer, quando ele sai, ele não sai a todo poder, a todo vapor, a toda a força. É como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Então, Lutero trouxe parte. Começou a luz raiar. Wesley trouxe parte. A irmã Branham mesmo prossegue aqui. Transformando-se de pagã a Lutero. Você já pensou? Na verdade, de onde nós saímos, olha, nós nunca fomos pagãos, mas nós saímos dentre os pagãos. Porque a semente, na verdade, tem sido misturada na terra. Então Deus tinha que separar, né? Transformou-se de pagã a Lutero, e de Lutero a Wesley, e de Wesley a Pentecostes, assim por diante, transformando-se de glória em glória, produzindo o maná escondido, e agora está madura para trazê-la de volta exatamente como ele era no princípio. O mesmo ministério dele, o mesmo Jesus, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, o mesmo ser que desceu no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito que está manifestado hoje, de glória em glória, está de volta à semente original, com o batismo do Espírito Santo, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, mesmo batismo, mesmo tipo de pessoas, agindo do mesmo jeito. Uma pessoa que desfaz do livretinho desse, desfaz de uma mensagem do irmão Branham, ele não é digno nem de ser citado seu nome. Deus tenha misericórdia, porque vocês sabem como eu não gosto de desconsiderar pessoas. Não importa a sua condição. Mas aqui nós estamos falando de uma questão espiritual. Não é? Espiritual. Se eu tivesse nessa condição, teria que ser desse jeito. Porque Paulo mesmo disse, ainda que eu mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Meu Deus, misericórdia. Com o mesmo poder, a mesma sensação, é de glória em glória, e a seguir será transformada desta glória num corpo como o próprio corpo dele. Não está falando do próprio corpo dele aqui em carne, não. O próprio corpo dele ressurreto, né? Vivificado, transformado, redimido, né? Redimido, porque ele esteve morto, tornou a viver. Redenção é isso, né? Trazer à vida aquilo que estava morto. Reviveu, aleluia. Corpo dele, onde o veremos? Abraão viu a mesma coisa. Glória a Deus. Bom, então vamos começar, né? Paulo teve um ministério levantado diretamente por Deus. Eu aprendi isso, vocês sabem com quem, né? Como Moisés. William Branham foi levantado diretamente por Deus, como Moisés, né? E pastor Joaquim Gonçalves foi levantado por Deus, diretamente por Deus. Se não fosse por isso, ou dessa maneira, ele não suportaria. Aí nesse caso estou falando de William Branham, né? Se ele não fosse levantado diretamente por Deus,
Ele não suportaria. Paulo suportaria? Não suportaria. Paulo aguentou demais. A última coisa que ele aguentou foi o mais fácil, embora a carne arrepia. Pensa você diante de um paredão para ser fuzilado. Uma dezena de soldados com um fuzil, uma bala de 38 ou mais, na sua direção. É mais ou menos o que Paulo estava, né? Olhando aquela guilhotina, brilhando assim, ó. Para rapar sua cabeça? Não, para tirar a sua cabeça. Mas o mais difícil para Paulo não foi enfrentar a perseguição, esse tipo de perseguição física, porque ele já tinha consentido na morte de Estevão. O irmão Branham disse que ele carregava aquela vontade de morrer como mártir, e morreu como mártir. Mas pensar do lado humano não dá para suportar. O irmão Branham não suportaria o que ele suportou. Deus tirou o irmão Branham sem deixar ninguém tocar nele, como Deus tirou o pastor Joaquim Gonçalves sem ninguém tocar nele. Eu creio que vocês lembram que eu dizia muitas vezes, eu oro 24 horas pelo pastor Joaquim Gonçalves. Não importa, mesmo que houve tanta dificuldade, né, para nós, mas não nos interessa, porque o que nós recebemos foi fundamental para nós. O que nós recebemos de Deus, não tem ninguém no mundo que pode tirar. Como todos estes profetas da Bíblia, em alguns casos, parecia que tinham sido jogados no meio de um alvoroço, expressões que o Espírito às vezes nos dá, e creio que o Espírito Santo que inspira não deixa ninguém entender de forma ruim, né? Mas muitas vezes esses homens eram jogados no meio de um alvoroço, e às vezes aparentemente não tinha nem como sair, em momentos como se não tivesse respostas para nada. Aí de repente veio um redemoinho, né? Jó foi caído numa situação dessa. O homem não merecia, o homem era íntegro, o homem era fiel a Deus, o homem fazia o que era justo, o homem dava conselho para os jovens, o homem atendia as necessitadas, os necessitados. Ele não suportava alguém estar sofrendo sem ele poder fazer alguma coisa. E você vê na sua história ali muitos relatos dessa maneira. E agora de repente o homem cai num abismo. O homem cai apodrecendo na terra de lepra. E aí, às vezes até na cabeça, nunca murmurou, nunca blasfemou de Deus, mas amaldiçoava até o dia que nasceu. Não é? Parece que não tinha resposta para nada. De repente o redemoinho veio. Depois que ele disse: ainda que esses vermes comam essa carne, eu ainda louvo e engrandeço ao Senhor. Eu ainda o verei. Deixa consumir a minha pele, a minha carne, mesmo nessa carne eu verei a Deus. O redemoinho veio girando. Jó, assenta-te, agora eu vou falar contigo. Começou a usar os animais mais poderosos que já existiu. Leviatã. Eu puxei lá no Google o que é Leviatã. Eles mostraram uns cavalos poderosos, né? Aí algumas explicações lógicas assim. Acho que não tem ninguém que sabe realmente o que era aquele Leviatã, não. Eu sei que era um bicho terrível, né? Seus cascos eram como de aço, de bronze, não é?
e começou a falar, e falou, quem foi que fez ele? Agora você vai questionar o Todo-Poderoso, e por que o Senhor, não é? Jó encolheu assim, porque suportou, não é? Oh Deus, pensar no que uma mulher, para ser honrada, para sustentar um lar, diferente do espírito que está nesse mundo, é uma cruz pesada. O homem também. Mas aí veio o redemoinho e falou com Jó. Ei, glória a Deus. Mas depois que Jó foi convencido, aí Deus falou, aí ele, depois que ele tratou com Jó, convenceu Jó, ele falou assim para os amigos dele, agora vocês vão lá e deixa ele orar por vocês, porque senão vocês vão morrer, todo mundo. Aí, Abraão mentiu, depois falou assim, vai lá, deixa Abraão orar por você, porque senão você é a mesma coisa de um defunto. O povo que perseguia Israel era a mesma coisa de defunto, sabe? Às vezes Deus permitia eles tocar neles, mas depois, né? Quando o negócio virava, ai. Mas veja, às vezes em momentos, às vezes perdidos, no meio de um redemoinho, e tanto alvoroço, eu pensei assim, o perigo maior é se juntar ou ajuntar-se a um plano errado. Esse é o maior perigo, não é? Mas quem tem o Espírito Santo sabe onde ir, sabe o que ele tem prometido, conhece a palavra. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos dê essa compreensão, né? Mas a escritura inicial, ser levantado por Deus diretamente e indiretamente. No capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo falou de seu próprio ministério, né? E no capítulo 4, ver se eu dou conta de ir seguindo essa ordem aqui. Paulo instruiu a Timóteo, no capítulo 4, verso 1 em diante, falou da apostasia. Ele, se voltar lá, você vê, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Nunca se deem a fábulas, a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Prossegue instruindo Timóteo. No capítulo 4, ele adverte, mas eles podiam manter esse padrão doutrinário, podiam manter esta linha espiritual que Deus lhes havia dado, e manter-se na palavra, no evangelho, não sair dele, cuidar de si mesmos, da doutrina. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar até que a palavra não é tão ruim, porque o irmão Branham disse que um apóstata pode ser salvo. Nós vemos que Saul apostatou-se, mas foi salvo. Abraão apostatou-se quando ele saiu da sua terra e foi por causa da fome, ele apostatou, saiu do seu lugar, mas ele foi salvo, Deus o tirou, Deus o guardou, porque a promessa de Deus estava nele. Então a questão está em ter a promessa de Deus. Mas aqui parece que vai assim mais fundo, né? Apostatarão alguns
Eu tenho que ler de novo, não? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, aquela apostasia diferente, não? E a doutrina de demônios, misericórdia, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência. Então, vou ler outras referências que eu quero seguir. O que às vezes somos impulsionados a fazer. Quem tem uma boa congregação que não quer ver o Espírito Santo trabalhando, usando outros, e os dons do Espírito sendo distribuídos em outros, não é? Sabe uma coisa? Eu tenho constatado que nós temos uma boa congregação. É um bom alvo para o diabo. É? Já viu como o irmão Brana fala na mensagem A Ordem da Igreja, parágrafo 9? Por agora nós somos um grupo amoroso, né? Essa é a palavra igreja. No parágrafo 9, ele diz assim, que nós somos soldados, não só recrutas novos, treinados para pelejar, mas ele disse que todas as armas do inferno estão apontadas para nós. E nós que ministramos, sabemos que pesa muito mais sobre nós. Devemos ter muito cuidado, não é? Não podemos manufaturar nada. Muitas vezes, olhando para as necessidades, impomos as mãos precipitadamente. Agora, pensando nessas coisas, eu me lembrei assim, Jesus ordenou Judas Iscariotes, mas era traidor. Mas a Escritura tinha que se cumprir. Ele tinha que ser entregue, ele não podia ser entregue para ser condenado por Pedro, por João, né? Tinha que ter um ali para isso. Tinha que ter um que não fosse de semente de Deus, semente certa, é uma semente errada, não? Mas aí eu pensei assim, é melhor ser um Matias que foi escolhido pela igreja fora de hora. Aí você vê, Paulo diz assim, aliás, o irmão Brana disse assim, que a igreja escolheu Matias, mas Deus escolheu Paulo, não é? Deus escolheu Paulo. Olha, aí ele diz assim, Matias não fez nada, mas que problema Matias deu para a igreja? Nenhum. Não fez nada errado, ele era um cristão. Falar de um cristão é como lembrar de um cavalo de puro sangue, não é? O irmão Brana diz assim, como um rapaz se veste como um cavalheiro, não é? Ficando vestindo, parecendo um gay, um homossexual, um efeminado. Eu brigo com os nossos jovens às vezes assim, não, anda de calça comprida, não anda de short não, é esquisito. Pulseira no braço, corrente no pescoço, brinquinho na orelha. Não, pelo amor de Deus, tatuagem. Gente, olha, se a nossa igreja começar, irmãos, a aparecer tatuados, quer dizer, vamos respeitar alguns casos que às vezes dão uma voltinha e pegam uma tatuagem. Você vê, as mulheres botam uma tatuagem na perna, bem aqui próximo do bumbum. Depois ela tem que andar com um shortinho enterrado na virilha, porque senão não vai ver a tatuagem. Isso é uma marca do diabo. Para quê? Se alguém fez, e cobre isso, tampa isso, não deixa ninguém ver. Se não tiver jeito de tirar, parece que para fazer é barato, acho, né? Para tirar é caríssimo, acho que tem que arrancar o couro todo. Agora, às vezes a pessoa pode ter uma marca na carne, mas ser limpa por dentro, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, não é?
E não dá margem para ninguém ficar julgando. Já pensou, vamos dizer assim, se algum dia, porque ser humano todos são dignos de misericórdia e de salvação. Podemos falar contra qualquer tipo de pecado, o homossexualismo, o espírito sodomita, mas se algum deles entrar aqui, terá todo o nosso respeito e respaldo. Se ele se humilhar e se arrepender e vir aqui pedir para ser batizado em nome de Jesus Cristo, nós o faremos. Não importa se ele está tatuado da cabeça aos pés, porque não faz diferença o que mostra por fora, é o que está por dentro. Mas é muito ruim, se nós que estamos já há tanto tempo, ainda formos marcados. Não deixa não, tem dó. Isso é como, a mulher não deve cortar o cabelo, a mulher não deve vestir roupas sumárias, a mulher não deve vestir roupas curtas, a mulher deve ter aquele porte, como as santas mulheres, que fazem profissão de servir a Deus, não é? Então, acho que eu desviei um pouco aqui. Mas a gente precisa respaldar certas coisas, porque o Espírito de Deus, nessa era que nós estamos vivendo, ele está gemendo como estava lá nos dias de Noé. Não havia uma carne sã. Todos juntos estavam com os corações cheios de ódio, de maldade. A ciência estava no clímax máximo. E Deus deu um profeta que pregou 120 anos, suportando, com paciência, né? Com paciência. Tem que ter paciência conosco, né? Mas temos que ter paciência com o de fora também. Mas conosco é como o pastor Joaquim Gonçalves pregava a respeito uma pessoa que estava sendo apedrejada, nem gemia. É ruim, né? Aí de repente um irmão pegou e jogou uma pedra. Aí, ai! Mas o que foi? Foi meu irmão. Aí, quando você pega aquela mensagem, possuindo as portas do inimigo, você vai encontrar um trechinho lá, o irmão Brana falando, quem é que Deus permite jogar uma pedra em você? É outra expressão, né? Eu não quero citar isso agora. Mas aí, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, deixa eu ver se é do 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que se nota que eu entrei assim num assunto de nós usarmos, né, o que nós temos, dons, tudo. Não queremos manufaturar nada. Nós só precisamos buscar sempre um certo discernimento para não ir após outra coisa. Tenho alguma coisa anotada para frente, eu não quero adiantar. Se eu ver que está acabando o tempo, a gente adianta. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Como não desejar ver um irmão que tem o dom, pregar, manifestar a palavra. Mas isso precisa ser usado como a igreja em operação. Não é fazer um grupo à parte. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Mas eu falo para ele, Clair, olha, não é fácil ser hospitaleiro. E às vezes a gente se enreda com hospitalidade. A igreja tem que ter hospitalidade, hospedar pessoas. Paulo disse que às vezes hospeda anjos sem saber. E é difícil, porque nós conhecemos por fora e não às vezes conhecemos por dentro.
E sem falar que às vezes há reações que se manifestam por fora que não é o que está por dentro. Eu queria que toda a igreja estivesse presente hoje para nós estarmos conversando destas coisas. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Pode-se espancar através do Evangelho. Não cobiçoso de torpe ganância. O irmão Branham fala algumas coisas em torno de perguntas e respostas sobre alguns que às vezes acham que pregar faz a vida um pouquinho, ser um pregador faz a vida um pouquinho mais difícil. Ora, se algumas coisas ficam mais fácil para mim, ou para quem prega o Evangelho, graças a Deus, é sinal que Deus tem abençoado o seu povo. Não tem, o mérito não está contigo, o mérito está com o povo. Não é? Agora, graças a Deus que Deus tem nos dado graça para sabermos usar, não ficar só em torno da gente mesmo. Estava conversando com o pastor Adalto, que ele me passou uma foto. Eu espero que eu possa falar de púlpito, né? Às vezes ele não quer, né? Mandou a foto para mim. E agora? Acho que não tem nada, não. Um monte de porcos de pendurados, todos limpinhos, branquinha, coisa mais linda. Eu falei, mas que chacina é essa, irmão? Irmão, é porque eu gosto demais de ver meu povo comer. É bom demais. Né? Perigo é porque tem muito gavião por aqui, né? Mas tem gavião para todo lado, não, você anda nas estradas aí, os bichos estão esperando uma coisa ser atropelada para eles comer. Mas é tão bom ver o povo reunido. Mas está em torno da igreja, né? Não contencioso, não avarento. Avarento não estaria interessado no bem-estar natural do povo, não. Que governe bem a sua própria casa. Tem que ter bom governo, a sua própria casa. Tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, pelo menos até eles alcançar a idade, depois se rebela, vai embora, não sujeita, né? Tem sua própria opinião, tem sua própria maneira de ver, não quer saber do que o pai fala, do que a mãe fala. Mas isso aí está enquadrado lá na primeira epístola, no capítulo 3, acho, segunda, capítulo 3, do que estaria acontecendo também nos últimos dias, como eles seriam. Se tiver aqui, nós vamos ler, se tiver anotado aqui. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Agora, no capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Um presbítero, para ser ordenado e estabelecido, ele teria que ser primeiramente estimado de duplicada honra na igreja local. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. É difícil aqui, não? Ser repreendido na presença de todos. Para que também os outros tenham temor. Bom é que não tem necessidade disso. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ser parcial, né?
sabe o que é parcial, não precisa de eu falar. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas um pouco d'água, um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pecado de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, antecipa o juízo, né? E em alguns casos manifestam-se depois que aparece. Eu creio que é Eclesiastes 8:11, se não me engano, diz assim, Eclesiastes 8:11. Vamos ver lá? Opa, Cantares, depois de Cantares, ou é antes? É, antes. 8:11. Acho que é 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, quer dizer, em alguns casos o juízo pode ser antecipado. Paulo fala aqui, né? Mas aqui, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Quer dizer, os homens vão pecando, e parece que nem o juiz vem sobre eles. Davi chegou a ficar preocupado com isso, porque eles pareciam até estar prosperando. Os homens muitas vezes aparentemente estão prosperando, estão indo bem, o mundo está indo bem, está evoluindo, mas no entanto, está só esperando o juízo que virá sobre as suas más obras. Então, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira, não podem ocultar-se. Chega o tempo, né? Chega o tempo dela vir à tona. E ainda, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo, de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso aqui deve-se ter muito cuidado para não avançar, né? Porque às vezes tem um dom, tem a chamada, mas às vezes tem que esperar, né? Tem que esperar em Deus. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Quando sai fora do que Paulo ensinou, deixa de ser legítimo, né? Vamos adiantar, senão o tempo vai embora, né? No capítulo 3, ele mostra a extrema corrupção. Está aqui. Eu falei, se tivesse anotado, eu ia ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E já viu como é isso aqui? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha, você nunca sorri quando uma pessoa é chamada a atenção. Nunca ache graça e faça galhofa, principalmente em qualquer lugar, ou perto ou longe. Porque o sentimento da pessoa fica ferido. Eu estou pensando numa pessoa, já pensou, essa pessoa, ela não vai deixar de continuar vindo na igreja, mas é ruim, viu?
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Uma pessoa que um deleite, um prazer é tão grande que ele nem se importa se vem na igreja, se não vai. Os deleites são mais importantes. Você mesmo se julgue, eu não quero citar exemplos disso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparência de crente, mas parece que o comportamento está mostrando outra coisa. E a Bíblia diz assim, que às vezes uma pessoa não tem um comportamento, se envolve facilmente com coisas erradas e ele quer que outros, talvez da sua idade, ou aproxime e tal. Você não pode, você precisa andar direito para que depois, se alguém não quer andar com você, você procure se alinhar, não vai ficar pesaroso e julgar, não, infelizmente. Hoje está faltando muita gente na igreja, mas tem muitos acompanhando pela internet, tem muitos que vai ouvir depois. Presta atenção nessas coisas, né? Seja uma moça decente, não ande com qualquer uma. Seja um moço decente, não ande com qualquer um. E antes de você querer que alguém o tenha como companhia, porte-se como um cristão. E aonde eu digo para os rapazes, puxa vida, em determinados momentos, em alguma coisa está acontecendo, e influência para droga, para cigarro, e para festa, e para filmes, e cinemas, e para praias, e determinados lugares, concordam facilmente, não aparece uma voz ali para dizer, oi, por favor, vocês vão para esse caminho aí, eu não vou não. Então, tchau, tchau. Vocês não querem a minha amizade, então não, isso aí não é para nós não é para mim não. Mas a gente já acompanhou casos que depois, lá na frente, às vezes o rapaz já está casado, graças a Deus, está tudo bem, mas aí deu motivo para a pessoa dizer assim, estava aprontando lá, e aí mesmo assim a gente, principalmente depois que passa, é só para ajudar outros, Quem já venceu o pecado, seja grato a Deus. Quem já venceu o pecado e Deus te segurou na palavra, na fé, na igreja, não é porque você vem na igreja que você é salvo, mas porque você é salvo, você vem na igreja, não é? Não é porque você é uma pessoa que nunca errou que você vem à igreja, mas é porque Deus te alinhou, te consertou, tratou com você, não é? Aí Paulo disse, destes afasta, vamos repetir o verso? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Você tem que se afastar de pessoas que são desobedientes, pessoas que são desordenadas. A pessoa precisa ordenar a vida. Olha, você pode ganhar, vamos dizer assim, R$300 por semana e não passar necessidade, não ficar pendente de ficar pedindo ajuda, ser dizimista, dizimar o que você ganha, e você ainda faz sobrar uns trocos no bolso. Quem é mais novo, que ainda dá para convidar uma moça para ir tomar um sorvete. Se é descomprometido, e quando uma pessoa se enreda demais com uma coisa, depois ele tem que ficar muito tempo firme na fé, para ver se porventura Deus vai conceder para ele ou para ela uma oportunidade de redenção assim, dentro da dimensão humana, para poder achar graça com uma moça cristã, seja ela que nunca teve experiências com o mundo ou não, tenha espaço. Vocês viram o testemunho que eu dei lá em Goiânia. Quando eu fui batizado, eu já estava mais ou menos com 22 anos de idade. Eu propus no meu coração, com a vontade de casar, que eu vou falar para você, olhar para as moças, os olhinhos brilhavam assim, Algumas delas cintilava também para mim, mas
De repente eu descobria que ela não queria eu não, aí eu ia chorar de trás do poste, né? Mas eu tinha um desejo de que eu pudesse ter um bom testemunho para ninguém dizer depois que eu fui para a igreja para casar. E acho que pela maneira que eu estava, eu demorei demais, né? Um colega depois criticou lá fora, o encravado desencravou a encravada. E que só... Toda vez já fui complexado, ainda nem que falar comigo daquele jeito ali, fazia eu ficar todo esquisito. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Nesse caso aqui, Paulo está juntando as coisas. Ministros que não têm ordenanças e também pessoas desordenadas. O Espírito levou nós a juntar as coisas, né? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui não é posicionada, ser firme, de caráter sólido, não é? Para que não seja assim, né, de espírito leviano, qualquer coisa pode ser conquistada. Deus me livre, Deus livre a igreja desse espírito, né? Uma igreja que pode ser conquistada facilmente. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. A coisa parte da cabeça primeiro, né? Tem que ter um entendimento, né, corrompido, né? E às vezes a pessoa não tem tanto entendimento corrompido, mas é levado como assim, pela correnteza de qualquer maneira, se engraça facilmente com uma mulher, e às vezes toda, né, Jezabel se engraça às vezes como um homem todo Acabe. O seu desvario não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Eu vou ficando apertado, porque o tempo não vai dando, né? Parece que eu nunca dou conta de voltar assim no mesmo pico, no mesmo espírito. Como as coisas não podem seguir em frente de qualquer maneira. A mensagem é a influência de um homem sobre o outro. Mensagem é a influência de um homem sobre o outro. Parágrafo 48, 49, 58. Vamos primeiramente no 48. Os números de parágrafo aqui são pequenos, né? Às vezes eu pego outro. Mas aqui está. Oh, que exclamação boa, né? Oh, como é uma pena quando nós pensamos na igreja algumas vezes, se o pastor pertence a uma certa organização, a uma clã, e esta organização o envia a uma certa igreja, e algumas vezes a mão desse pastor estão atadas por essa organização. E irmão Brana pelejou para que os pregadores despertassem, crescem na mensagem. Tanta gente podia ser salva, né? Mas eles ficavam presos à organização e não podiam pregar, vamos dizer assim, a palavra original, né, o evangelho completo. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor e ele pensa: eu fui ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo, ao servir a sua organização. Aqui, graças a Deus, nós não servimos a uma organização, nós servimos a Cristo, servimos a palavra. Nenhum de nós aqui está preso a isso. E que pode fazê-lo ao servir a sua organização. E se ele levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação, e então ele tem medo que não tenha chance então para pregar o evangelho.
E como é que a pessoa vai pregar o Evangelho negando o Evangelho? Vai pregar a Bíblia negando Atos 2:38. Acho que alguns que saíram certamente não estão batizando em nome de Jesus Cristo, não, porque seria uma coisa muito fedorenta, né? Fedorenta demais. Combater a mensagem e depois pregar o batismo em nome de Jesus Cristo. Pode você ver até onde a gente tem capacidade de entrar se um espírito errado tomar a gente? Misericórdia, não é? Misericórdia. Aí se sabe que tem pessoas que batizam em nome de Jesus e eles não são fedorentos. Eles não tiveram a revelação da maneira correta. Mas olha, essas coisas é bom a gente falar porque espíritos rodeiam. Até há pouco tempo falavam assim, vai pregar para os que não são crentes. Agora vai começar a surgir essa expressão para nós. Aliás, nós vamos ter que usar essa expressão para eles, né? Vai pregar para os denominacionais. Porque vocês querem conquistar povo da mensagem. Mas o mundo tem que ter de tudo, tá? Eu tinha um irmão que eu visitava lá no Campo das Perdizes, no estado de Goiás. Chegava lá e ele era muito singelo, mas ele era culto, sabido, cego fisicamente, né? E ele falava assim, irmão, tem que ter uma igreja que as mulheres podem vestir de qualquer jeito, porque aí aquela igreja, aquelas pessoas vão para aquele lugar. Tem que ter uma igreja que as pessoas podem fumar, podem beber, então eles podem ir para aquela igreja. Coisa boa, né? O irmão Branham diz assim, Deus nos ajude a conservar essa democracia, né? Cada um tem direito de ir para onde quiser, crer do jeito que quiser, e ninguém pode impedir, você não é obrigado a ficar aqui e tal, né? Até se levantar um grupo por aí, quiser levantar, se você quiser ir, o que eu posso fazer? Temos que lembrar que Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ao estranho não seguirão. Já pensou você sendo uma ovelha seguir um lobo? Ou seguir um que, porque às vezes, né, não persevera, não sabe posicionar no local onde devia posicionar, depois vai formar um grupo para eles, você vai após eles, você vai ver onde você vai parar. Tomara que eu não esteja tendo um pressentimento, né? Porque não podem estar conosco. Tem ismo aqui, tem doutrina errada, estou contra o ministério que Deus tem usado neste país. Eu posso não ter concordado com algumas coisas, mas eu tenho permanecido com esta palavra. Porque não podem se unir, Jesus chegou ao ponto de dizer assim, quem comigo não se ajunta, espalha. Eu acho ruim às vezes, né, quando penso que alguém, a gente tem que deixar, que alguém tem que ir, que vá, mas porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Então, quer dizer que o irmão Bruno vai mostrar aqui que às vezes tem política na igreja, né? Ele diz assim, não importava qual a política da sua igreja, ou a política de qualquer outra coisa, ou a política que tinha na nação para governar, né? Ele agia para agradar a Deus, sendo um rei, agia para agradar a Deus completamente. O irmão Branham tem uma expressão, não vou procurar agora, mas ele diz assim, acho que nós vamos ler ela assim, como Deus abençoa o homem que permanece, né? Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor, então ele o fazia, assim, aí vai para o 58 agora que diz, como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. Eu gostaria de saber se tem jeito de nós sermos fiéis a Deus e não sermos fiéis ao seu povo. Tem jeito? Não. Deus corta nós aqui, corta nós ali, apara aqui, apara acolá, né? Mas Ele nos ama e quer nos manter juntos. Não para fazer uma grande igreja. O irmão Branham fala que, nós não vamos ler tudo que eu tinha, mas o irmão Branham fala
que às vezes os pregadores querem é ver mais membros, mais membros. O irmão Bruno não estava desejando que as pessoas se convertessem? Sim, estava. Mas não era simplesmente por questão de encher a igreja. Se a igreja nunca foi enchida, mas a igreja, toda a vida ela foi completa. Em cada era ela foi completa. Aquele número nos dias de Lutero foi completo. Deus cerrou o templo, agora ninguém mais entra. Os que entrar agora entram para a denominação. Aí Deus vem com Wesley e ribombou a coisa, não é? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você já viu que essa palavra é tão eterna como Deus é eterno? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora você entende, né? Tem o lado do acerto, arrependimento, conserto e tal. Então, a santificação vem e te limpa de novo. Agora, ele talvez não seja muito popular, porque ele será abençoado. Aliás, porém, ele será abençoado. Se ele é fiel à palavra de Deus, ele será abençoado. E agora as pessoas têm que fazer a escolha deles e deseja-se atuar como o restante dos companheiros ou deseja-se ser abençoado por Deus. O irmão deu uma citação importante aqui, né? Você não pode andar no seu caminho, no caminho de Deus. Sexta-feira agora, uma palavra boa, né? Irmão, ele é eloquente. Muito bom. Eloquente, centrado na palavra, é muito bom. Agora você pode simplesmente fazer a sua escolha. Se você vai viver como o restante deles, você será abençoado por eles. E que bênção que vem de fora, que pode, né, ser contada. A bênção que nós precisamos é a bênção que vem de dentro de você para mim, de dentro de mim para você, de dentro da igreja para você, de você para dentro da igreja. Você será abençoado por eles, porém você torne todos os seus desejos para Deus, e você está abençoado por Deus. Abençoado, sou abençoado. Sendo assim, você tem que escolher hoje a quem servir. Como o profeta disse, sempre lembra-te do teu Criador primeiro. Interessante, é uma mensagem pregada para jovens assim, né? Será que eu ainda consigo uma coisinha aqui? Que é isto em tua mão? 49 a 62. Talvez eu não chegue lá, não é? Moisés, quando ele era um bebê... Não, vou começar do certo, 49. Agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem. Para começar, que dons e vocações são sem arrependimento. Isso é o que causa o problema. Eu não quero exercer meu dom sem arrependimento. Está vendo? Não tente personificar nada, apenas seja o que você é no reino de Deus. Se você é um dedo, seja um dedo. Se você é um nariz, seja um nariz. Olho, seja olho. Espero que meu dedo nunca decaia. Não ser dedo pelo fato de não ser olho. Isso certamente me colocará fora da atividade por um tempo. Ai. Então, o crente dedo, será que pode ficar fora de atividade por um pouco tempo? Meu irmão, quando nós trabalhávamos no evangelismo, quando ele ia pregar, ele estragava tudo. Espantava os clientes que estavam ali em roda, né? Não dava conta. E aí os irmãos pegavam e às vezes não ficavam dando oportunidade para ele. Aí um dia reclamou, o pastor Adalto gosta de imitar ele. Vocês me colocaram numa geladeira, eu estou gelando. Ai. De vez em quando acho que era bom me colocar na geladeira, né?
Então é assim, todos devemos nos posicionar e seguir em frente, mas o grupo todo, junto, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, não importa o que seja. Agora mostra que dons e vocação são sem arrependimento. Veja Jesus, ele foi a semente da mulher, desde o jardim do Éden, ele nasceu filho de Deus. Moisés era uma criança formosa quando nasceu, e ele nasceu para ser um libertador. Ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Deus o fez assim em seu nascimento. Veja João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Bicho, antes de nascer. Que coisa, não? Quando Deus fala uma coisa, ela já é. Aleluia. Ele diz que vai arrebatar a sua igreja, já é arrebatada, pronto. Aleluia. Vejam Jeremias 1:4. Creio que Deus disse a Jeremias, disse: eu te conheci, te santifiquei, as nações te dei por profeta, antes mesmo de seres concebido no ventre de tua mãe. Agora vocês têm que crer em predestinação e pré-ordenação. Vocês simplesmente, vocês têm que crer em predestinação, pré-ordenação. Vocês simplesmente, aí está. Dons e vocação são sem arrependimento. É isso que Deus pôs na igreja. Discordo um pouco dos meus irmãos da chuva seródia aí quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais. Existe um obreiro que tem que pôr um obreiro ali, não tiver uma congregação, tem que pôr lá, alguém tem que ordenar a todo custo. Isso é espírito denominacional, né? E depois é um problema, né? Depois tirar, não tem jeito de tirar, e a igreja tem que ficar gemendo, sofrendo toda a vida. Creio que vocês entenderam errado, estão vendo? Isso está bem, não queremos discutir sobre isso, mas eu creio que vocês estão errados nesse ponto. Estão vendo? É o tempo que o irmão Bruno ainda podia falar que estava errado, né? Porque quando ele pregou os selos, ninguém queria escutar ele mais. Paulo e Timóteo reconheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras. Quando vemos um homem assim, pomos as mãos sobre ele, mas não para lhe dar um dom espiritual, mas para lhe dar a mão de companheirismo. Se não puder me dar a mão de companheirismo, também não quero. E bênção para ministrar com o dom que Deus lhe deu. Eu estava pensando assim, eu fui ordenado a pastor. Enquanto eu estiver com uma congregação, sou pastor. O dia que eu sair, eu não quero que ninguém fique me chamando de pastor. Pastor tem que ter congregação. Assim dizia o pastor Joaquim Gonçalves. Se ele não tiver uma igreja sob seus cuidados, a não ser que seja um co-pastor, um cooperador, né? Mas às vezes ele diz assim, você pode chamar um pastor de irmão, mas você não pode chamar um irmão de pastor. É fácil as pessoas às vezes cair por um lado, mas quando o lado certo cai para eles não submete a lideranças nenhuma. E Deus tem misericórdia, nós lutamos para que o povo siga a liderança do Espírito Santo, e nós não queremos seguir. Vejam, então se vocês tentarem lhe dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará, com certeza não tem sido bem sucedido, eu creio que nunca será. Agora, mas quando Deus tem feito algo é diferente. Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele. E então, quando ele ficou adulto, às vezes tem que ficar adulto na fé, né? Ele achou que as pessoas certamente entenderiam, teriam mente espiritual para entender. Agora aí está um ponto que eu gostaria que tivéssemos tempo. Se não tivesse tão frio para
falarmos mais sobre isso por alguns minutos. O povo falhou muito em entender, e quando ele matou o egípcio, achando que as pessoas entenderiam, seu próprio povo, que ele foi enviado para libertar, mas não entenderam agora. Verificamos então que ele fugiu para a terra de Midian, e lá se casou com uma moça etíope chamada Zípora. Moisés no começo era muito genioso, sabemos disso. Moisés teve de tirar isso dele, digo Deus, né? Deus teve que tirar isso dele. Ai, ai, ai. Deus tem que tirar um gênio ruim, absoluto, né? Teimoso de nós, para ele nos usar. Então ele casou com essa moça, se tornou empregado do seu sogro, pastoreando as ovelhas na parte remota do deserto. Um dia posso imaginar vendo agora esse homem idoso, então com 80 anos, ele talvez teve 2 filhos que lhe nasceram lá, e lá vem ele agora pastoreando as ovelhas, apenas um pastor de ovelhas, um homem fora, saiu da vontade de Deus e assassinou um homem, e lá agora como pastor de ovelhas. Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu. Então vai acontecer de qualquer maneira. Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir a segunda vez. Deus ordenou que seja assim. Não há como parar a mensagem de cura divina. Ei, não há como parar a mensagem de cura divina, não há como parar a mensagem precursora, né? Tentem parar, vai morrer todo mundo doido da cabeça. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse, mas Deus ordenou que fosse adiante, e está indo adiante, isto mesmo, e ainda está indo adiante, e vai. Não importa se alguém, mesmo destas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão, então a melhor coisa a fazer é se juntar ao plano de Deus e marchar em frente com graça, é a melhor coisa que sei fazer. Aqui algum tempo atrás eu estive na Estátua da Liberdade, um pequeno exemplo, nós vamos terminar com isso, aqui é muito bom. Algum tempo atrás estive na Estátua da Liberdade e fui por aquele braço. E olhando por aquela janela, vi um monte de pequenos pardais que estavam mortos, caídos por todo lado lá fora. E disse ao guia, diga, qual é o problema? Esses pequenos pássaros estão mortos? Ele disse, Senhor, houve uma tempestade ontem à noite e aqueles passarinhos voando por ali se depararam com a luz desta Estátua da Liberdade aqui, né? E em vez de seguirem a luz para a segurança, eles vieram e se arrebentaram tentando apagar a luz. Eles estavam tentando apagar a única coisa que poderia ajudá-los e se mataram no esforço. Irmão Branham disse, louvado seja Deus. Olha, irmão Branham louvando a Deus por uma coisa ruim que aconteceu, mas olha só. Pode ter havido descrentes e tudo mais que se levantaram em comum, céticos e incrédulos, mas quanto mais você bate na luz, tenta apagar a luz, você simplesmente se espanca até a morte e cai em desgraça, e a luz de Deus continuará a brilhar no decorrer das eras. Ei, glória a Deus, isso mesmo, Deus seguirá em frente, apesar de qualquer coisa que alguém possa fazer. A melhor coisa é unir-se e seguir em frente com o fluir do Espírito Santo. Ei, Deus, o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, a ir em frente, fluindo com o Espírito Santo. Não batendo a cabeça, Senhor, na própria liberdade, mas, ó Deus, seguindo a luz da palavra do Senhor. Assim, ó Deus, nós teremos um povo para apresentar. Eu não quero, Senhor, nem mesmo ser visto naquele dia.
apesar do profeta dizer que algo vamos responder por isso. Mas se, ó Deus, estamos segurando firme nesse estandarte da hora, na palavra de Deus, na mensagem que o Senhor nos enviou, nós não vamos, ó Deus, entrar em choque com a estátua da liberdade. Nós não vamos entrar em choque com o nosso Cristo, com a palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Portanto, eu peço, perdoa os nossos erros, e os meus principalmente, Senhor. Me ajude, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Abençoe toda a tua igreja. Essa igreja que tem sido resgatada pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, se falei alguma coisa por vaidade, me perdoa. Creio que temos falado a Deus na simplicidade, sem vaidade, mas querendo o melhor para nós. E qualquer, ó Deus, que ouvir esta palavra, possa, Senhor, encurvar-se humildemente e dizer obrigado, Senhor. Possa, Senhor, ver onde o Senhor está falando, onde possa dizer, está falando comigo. Aleluia, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda nossos irmãos que estão, que não estão. Queremos, ó Deus, ajudar para que possamos estar mais vezes juntos. Todavia, no Espírito estamos ligados, pois fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E por isso fomos batizados em nome de Jesus Cristo, para sermos, ó Deus, colocados na posição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 15 minutos a mais, né? Mas foi bom, não foi? Amém. Mas fomos abençoados. Eu creio que faz sentido, pastor Vicente, a gente fazer menção com calma aqui dos irmãos que estão em conexão, aproximadamente 30 conexões, todos acompanhando, né? Graças a Deus, sendo abençoado também. Irmã Zilda, Malzira, irmã Sharon Gonçalves também, trabalhando com o coração pequeno, vontade de estar aqui, mas tudo vai normalizar. A irmã Sharon Gonçalves que está falando. Irmã Eliane de Melo desejando um bom dia com Jesus, irmão Félix e família. Irmã Sharon Gonçalves, à tarde estaremos todos, se Deus quiser. Amém. Irmão Souza, irmã Sueli, irmão José Felipe, irmã Caterine, irmã Edna Ferreira dizendo assim, Jesus é a nossa força, ai de nós se não fosse essa mensagem. Irmã Lourença de Souza, irmão Ademar, irmã Márcia, bom dia com Jesus a todos os irmãos. Irmã Elisete, irmão David, Deus abençoe. Irmão Marcos Batista, irmã Marileide, irmão Íris, bom dia, Deus continue abençoando a todos. Irmão José Carvalho Martins dizendo assim, amém, amém e amém. Amém? E a irmã Joelma Teixeira, bom dia com Jesus, que o nosso Senhor possa nos conceder graça e a vitória de chegarmos aos céus. A irmã Cimeia pedindo oração. Deus abençoe a irmã Raimunda, irmã Monel em Guaraí, irmão José Martins está fazendo menção. E nós vamos levantar nossas mãos em favor da mamãe da irmã Cimeia, que está hospitalizada com um problema de hérnia. E a irmã Cimeia pedindo oração, levantar de mão especial. Que Deus atenda ao desejo da nossa irmã e ajude a ela a estar bem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abençoe quem estiver próximo a você, dizendo Deus continue te abençoando. À tarde, às 17h30, nós estaremos reunidos, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.